Super bom dia, meu povo lindo, já novamente aqui. Agora sim, agora a chamada é a especial, né? Vou passar a hora para vocês. Meio-dia e 2 minutos. Como o programa é sobre espiritualidade, eu creio nessa sincronicidade. Tem 22, né? 1202. Isso é muito legal. Por quê? Porque hoje nós vamos falar de espiritualidade. Esse podcast será voltado para isso. São convidados especiais que falam da espiritualidade amazônica. Alter do Chão, riqueza. Alter do Chão, ela está no coração da Amazônia. É uma vila balneária no coração da Amazônia, no Pará. Quem está no nosso EIP, em qualquer lugar do planeta, né, que tem o nosso EIP, está aí escutando. Então, hoje eu tenho um convidado muito especial, tá? Ele é o Osmar Vieira. Ele faz parte do coração do rito do Sairé, é um, né, dos que fazem parte, uma figura assim importantíssima dentro do rito sagrado do Sairé. E nós estamos aqui para passar exatamente esse lado. Como eu falei na chamada, o Sairé ele é divulgado em todo o mundo. Alter do Chão é conhecido em todo o mundo pelas suas belezas naturais, pela sua beleza exuberante de praias, de areias brancas com água doce. E essa festa que acontece em setembro, todos os anos, uma festa antiga, e que se difundiu para o mundo na disputa dos botos cor-de-rosa e tucuxi, que acontece no chamado Lago dos Botos. Mas muitos não sabem ou não conhecem a profundidade desse rito, que é o lado sagrado do rito do Sairé. E para isso nós temos aqui o Osmar, porque nós vamos explorar exatamente esse lado, porque aqui se chama espiritualidade amazônica. Então, esse lado do rito sagrado do Sairé, gente, que muitos não conhecem, é que nós vamos falar agora. Queremos que o Osmar nos dê na introdução. Bom dia, Osmar. Bom dia a todos que nos escutam. Né? Com muita alegria estar nesse momento compartilhando um pouco daquilo que me foi repassado. Isso, muito legal. Como ele disse, repassado. Por quê? Porque ele, desde criança, esse rito já começamos assim, né, Osmar? É passado dos nossos antepassados, não é isso? De geração em geração a gente vai construindo, né, e mantendo o Sairé. Exatamente. Então essa manutenção do rito, ela é assim, Osmar, protegida com muito carinho, porque falamos de antepassados, muitos já vão para Papai do Céu, tem a sua idade. Nós temos senhoras até já tivemos senhoras centenárias, aí senhores, sim, né, porque faz parte do rito, não é Osmar? Não se preocupa que eu não vou pedir a idade do Osmar, viu? Não. Aqui. Então, essa parte que vem de ancestralidade, você participa desde quando, Osmar? Na verdade, o Sairé, ele já está no nosso DNA, né? DNA do povo Borari. E eu aprendi muito sobre o Sairé com os meus avós, né? Meus avós, com minhas tias, né? Que viveram isso. O Sairé, ele veio sendo passado de geração em geração. Mas eu fui compreendendo o Sairé, né, a partir do momento realmente que eu comecei, né, a não só focar em Alter do Chão, mas focar em outros rituais que acontecem, né, perto de Alter do Chão. Mas seriam rituais indígenas? Rituais também indígenas e que estão associados a essas manifestações de fé, né? Porque o que até hoje ainda se fala sobre o Sairé, né? As pessoas, elas têm o entendimento de que o Sairé, ele tem a origem portuguesa, né? E que o Sairé ele acontecia de uma forma bem diferente. Então, no nosso território ancestral, né, na nossa Amazônia, nós tivemos muitos apagamentos,
né, de memórias, de rituais, né, com a colonização. Quando vieram os portugueses. Mas esses ritos já estavam instalados? Já acontecia aqui na região Borari? Esses ritos já aconteciam, sempre aconteceram, de forma bem diferente. Então, por exemplo, a gente vê rituais, né, que foram apagados. Na década de 40, né, quando se proibiu a festa do Sairé, essa proibição não aconteceu somente em Alter do Chão, mas aconteceu em muitos lugares do nosso Tapajós e da Amazônia, né? Inclusive, né, até porque essa proibição ela vem da igreja. Então, a gente temos que lembrar que o Brasil, ele foi por muitos anos uma colônia de Portugal. De Portugal. Então, esses 50 anos dessa lacuna de proibição foram 50 anos, né? Foram 30 anos que ficou proibido o Sairé. Então, o Sairé, ele parou, entre aspas, porque ele parou de ser celebrado junto com a festa de Nossa Senhora da Saúde, mas se manteve nas famílias, né? Se manteve nas memórias. E por isso que o Sairé é tão sagrado. E hoje as pessoas elas não conseguem entender o quanto é o sagrado o Sairé. As pessoas elas veem o Sairé como folclore. Sim. As pessoas vejam o símbolo do Sairé apenas como um instrumento. Aquelas fitas coloridas. Entendem, fica meio folclórico pelo visual. Isso. Né? Mas não entendem que ali está consiste em realmente algo sagrado, de que vem lá dos primórdios do povo Borari, né, indígenas aqui dessa região. Para quem não sabe, viu, o povo Borari é o povo que dessa região de Alter do Chão são o que nós chamamos donos da terra, né? Pelo menos é assim que a gente tem no nosso coração e no nosso entendimento, porque é o povo que estava aqui sempre antes da colonização, certo? Então foi passado, só para nós nos localizarmos. E esse tempo, porque eu tenho uma lembrança, né, de criança aqui, que eu até comentei com as Osmar antes, né, aqui de nós iniciarmos a entrevista, que o Sairé ia nas casas. Foi esse tempo proibido que era cultuado, era feito esse rito nas casas dos comunitários? Como é que é isso? É muito interessante a gente ver o Sairé dessa forma, porque nós temos pessoas até mesmo que viveram o Sairé na década de 70, isso. 80, e a gente temos pessoas que são filhos e netos daqueles que resgataram o Sairé. Mas às vezes são pessoas que infelizmente, né, ouviram a história, mas não aprenderam a ladainha, não aprenderam a rezar, não aprenderam o significado. Não se aprofundaram no que realmente no que realmente cultura, né? Então, por isso que quando eu falo o Sairé, ele precisa ser visto de uma forma diferente, porque antes se tinha as esmolações. E essas esmolações aconteciam em Alter do Chão. A própria igreja Nossa Senhora da Saúde, ela foi construída com muita esmolação. E o que é a esmolação? A esmolação é quando você leva o santo ou o sagrado para visitar as famílias, para visitar as casas. E a contrapartida dessas visitas era ali 1 quilo de açúcar, era um boi, era uma galinha, era um porco. Era a promessa que o povo fazia, e dessa forma das esmolações saía-se de casa em casa recebendo essa promessa. No entanto, que hoje a gente temos dentro do Sairé ainda essas folias de esmolação. Quando você canta, já chegamos nesta casa, já chegamos nesta casa, pela porta principal, pela porta principal. São folias que se canta para abençoar uma casa, para dizer que está chegando, para receber ali a promessa, receber
o donativo. Então isso acontecia de casa em casa. E como as pessoas recebiam, né, além de receber com muita alegria, além de receber com muita fé, dava-se o pouco que tinha. E o que é isso? Isso é viver em comunidade. Isso é manter uma fé viva. Isso é manter uma tradição. Então isso acontecia muito no Sairé. Hoje a gente não vê mais. Maravilhoso. A gente não vê mais. Não vê realmente, é por isso que a gente está falando disso, resgatando, porque, gente, é riquíssimo o que consiste. Eu fiquei toda arrepiada, sinceramente. É uma coisa que você sente a força cultural, a força em forma de rezo, né, de rezo, e a força espiritual, porque ali realmente você invocava, né, não só esse sentido comunitário, como você falou, mas a fé desse povo, né, que ia, e eles conviviam nessa harmonia que o rito do Sairé, que o sagrado que é feito ali na praça, né, ele replica. Vocês que participam, você, né, e as senhoras e senhores que são chamados mordomos e mordomas, procuradores, isso, né, foliões. Então, toda uma nomenclatura de pessoas. E eles são os que mantêm essa tradição. Que mantêm. E algo que até o nosso povo Borari, né, assim, é algo que ainda não se atentou, né, para essa espiritualidade que se tem dentro do Sairé. Riquíssima. Né? Por exemplo, se a gente for um leque, falar de Sairé é um leque, né? Mas e são muitas coisas, mas por exemplo, algo que se guarda, a bebida do tarubá. Ai, o tarubá, amo, né? Gente. A bebida do tarubá que passa por todo um processo. E esse tarubá, quando ele é feito, se tem toda uma crença. Assim como para quem sabe tirar a andiroba tradicionalmente, a mulher que tira andiroba, a pessoa que tira andiroba, ela tem uma crença. Ela tira andirobas escondidas, porque não é todo o olhar que pode ver, né? A mulher nos seus dias não pode chegar perto, que senão tem todo o ritual. Assim também, em muitas comunidades acontece o preparo do tarubá. O tarubá é uma bebida indígena, uma bebida de ritual, né? E nós bebemos esse tarubá, né, tomamos, celebramos na festa do Sairé, na festa do Divino, na festa da Santíssima Trindade. O tarubá está ali, porque faz parte do ritual, né, a alegria da festa, né, e o tarubá, justamente, ele tem esse poder místico, ancestral, místico, né? Ancestral. Aliás, amo o tarubá desde criança, né, que a mamãe guardava aquele pote de tarubá pra gente. A gente, criança, bebia pouquinho, né? Isso. E falando nisso, devido uma delícia de conversa, mas o Osmar, ainda temos um tempo, que bom. Falando em tarubá, eu me lembro da busca dos mastros, né? Onde os barcos vão buscar o mastro do Sairé. Nós falamos das fitas, né? Essas fitas são colocadas ali nesse mastro que é colocado lá na praça. Então, olha esse rito, gente, para quem está longe, né? Porque muitos estão escutando no aplicativo da Rádio Comunitária, né? Nós temos ouvintes em Portugal, nós temos em outros estados, juntamente hoje com a TV Mocorongo, né? Que está conosco também na parte de filmagem. Né? Então nós estamos ampliando isso aqui para ser não só a rádio, né, mas também a nossa imagem. E essa estreia é justamente na espiritualidade mais profunda de Alter do Chão, que é a ancestralidade de Alter do Chão. Né? Então o Sairé é o marco da ancestralidade, é uma das festas maiores, então nós escolhemos por isso. Então essa festa ela se inicia com a alvorada, certo? Você falou no tarubá, a alvorada. A alvorada é aquela abertura, né? De manhã. A alvorada justamente é essa abertura, né? Então, na quinta-feira, né, os foliões se reúnem junto com toda
a Corte do Sairé, que é um nome também que nós adaptamos, que antigamente, eu não sei porquê, o pessoal e muitos escritores falavam os personagens do Sairé, só que o Sairé não é uma apresentação. Não é uma O apresentação. Sairé se vive, então... É algo do coração, é então, isso que a por gente isso que a gente fala. quer resgatar, porque, como você disse no início da nossa conversa, Osmar, as pessoas veem como folclore. Isso. E não existe uma... sim, tem um lado folclórico, é lindo de se ver. Sim. É lindo, colorido, mas o profundo mesmo, Sim. é aquele sentimento de fé que as pessoas estão vivendo ali, e o resgate não, nem usei a palavra, a manutenção da ancestralidade dentro dos ritos. Então, quando é na madrugada, né, vão à casa dos juízes, né? Hoje no Sairé se faz somente essa alvorada, né? Mas antes não era assim, não. Não, antes se fazia alvorada todos os dias da festa, véspera da festa, tudo. E a alvorada que a gente faz, que nós chamamos de alvorada de Santo Miúdo, né? Porque não é só uma alvorada que a gente tem no Sairé, né? Mas imagine só, o juiz está ali e você ouvir um toque ancestral, né? Um toque da caixa grande, a qual nós chamamos alfaia. Eu digo que quando se bate a caixa grande, que ela ronca, né, fazendo o seu barulho, você abre ali o céu, você abre os encantes, você abre a memória, você abre o coração. E na madrugada, está ali naquela madrugada, no momento frio, ouvindo o barulho dos pássaros e se entoar ainda com uma voz cansada, uma voz de sono, mas uma voz de uma fé nova cantando alvorada, né? Alvorada e alvorada, alvorada e alvorada, de manhã de madrugada, de manhã de madrugada. Então isso puxa a memória dos nossos avós, puxa a memória dos nossos anciões, né? Então é uma força, uma egrégora que naquele momento ali acontece uma cura, né? Ali acontece uma cura espiritual, delícia, viu, gente? né? Essa alvorada que a gente fala do Sairé, e tem a alvorada do Divino Espírito Santo, da Santíssima Trindade, que é uma outra que tem uma diferença nessa alvorada, que é mais solene. Vamos dizer, alvorada e alvorada, de manhã de madrugada, alvorada. Então olha só, quem está desperta, Deus nos desperta, a nossa ancestralidade nos desperta. E quando eu falo que ali acontece uma cura, acontece. Porque todo aquele que se aproxima com a fé acontece. Gente, no período do Sairé, nós que convivemos no barracão, nós recebemos vários testemunhos. E a maior parte dos testemunhos são das pessoas de fora. As pessoas vêm de longe pagar a sua promessa. Nós tivemos há 2 anos atrás, e nós tivemos o privilégio desse ano, né, uma senhora por nome Renata, vir dar um testemunho recente. Maravilhoso, né, olha aí, gente. De uma cura de um câncer. Uau. Né, ao tocar no mastro do Sairé, ali ela recebeu a cura. Né, e quando ela perguntava assim, dentro do coração dela, dizendo assim, ela doente, mas tinha comprado a passagem, tinha que vir para o Alter do Chão para não perder a passagem e toda a despesa. E ela falava, Senhor, por que eu estou nesse local? E de repente, por que eu estou nesse local? E ela chegou para o Festival dos Botos, e quando ela chega em Alter do Chão, sabe que vai ter uma procissão, e logo de manhã ela vai para ali com problema na voz, que o câncer era na garganta, tireoide, e de repente ela escuta na profundidade da alma e do coração dela o canto do mar abaixo, que diz: mar abaixo, mar acima,
Aí a pergunta que ela fazia, ela recebe a resposta: quem te trouxe nesta terra? Suspiro de uma viúva, lágrima de uma donzela. E nesse momento ela é convidada a pegar no mastro e ali ela recebe uma cura, né? E muitas vezes nós não educamos o nosso ouvido e o nosso coração e a nossa alma para escutar aquilo que o Sairé quer falar para nós no mês de setembro, né? Então verdade, é muito forte muito a festa forte. Do Sairé. Olha, até mesmo aqui no estúdio, a gente escutando esse canto pelo Osmar, eu gosto muito da área da espiritualidade, por isso que eu escolhi esse lado, né? E aí a gente sente, não tem como não sentir, gente, não tem, sente na hora. Existe realmente um lado místico profundo, né, no Sairé. Esses cantos são antiguíssimos, são ancestrais, mantidos por essas pessoas, assim, com todo, como disse o Osmar, com toda a sua alma, com todo o seu coração, porque quem tá lá vai com a alma, viu, gente? Esse pré-Sairé, vamos dizer assim, do que muitos conhecem, não? Esse é o verdadeiro Sairé, na verdade. Essa alma, ele é profundo, ele é a alma, então você sente. Realmente, por isso, não me admira que tenham curas, que tenham vivências especiais. Quem vem ao Sairé e vem com essa alma, com esse coração, para conhecer realmente o que é o Sairé, ele com certeza vai sentir. Com certeza vai sentir esse lado místico, espiritual e sagrado, muito sagrado, que é o rito do Sairé, o rito sagrado. E acontece aqui, gente, bem em Alter do Chão, no coração da Amazônia. Olha que riqueza. Para nós, né, Osmar, nós somos contemplados por Deus, pela natureza, de fazermos parte, né, dessa... somos privilegiados, podemos nos considerar privilegiados, claro, sem nenhum ego, mas em forma de gratidão, em forma de agradecimento. Sim. Né, de nós temos oportunidade. Temos oportunidade. E eu vejo assim, dentro da festa do Sairé, que o Sairé é a Santíssima Trindade, né? A gente tem a coroa do Divino Espírito Santo, que é levada na mão da juíza, e a gente tem em cima da coroa o pombinho, né? O pombinho do Divino Espírito Santo, que é tão pequenininho, e a gente vê a grandiosidade da festa, mas o divino lá tão pequenininho e que move tudo aquilo, né? E muitas vezes passa despercebido aos nossos olhos. Às vezes as pessoas elas adentram o barracão do Sairé para tirar foto, mas elas não adentram para fazer o seu pedido. E muitas as bênçãos elas passam na nossa vida e sem saber. E agora imagine só, essa mesma coroa do Divino Espírito Santo, que há 100 anos atrás, né, os nossos ancestrais chegavam e faziam o seu pedido e alcançavam a sua graça. Então, eu tenho um olhar muito diferente sobre o Sairé, né? Quando não foi só me repassado o cantar do Sairé, mas me repassaram a fé, a alma, sabe? E eu zelo muito por isso, porque eu digo que não é algo meu, né? Não é algo meu. Então, é um tesouro que você se sente dentro de você, que você para cuidar, que você está ali para você cuidar, para você replicar com aquela responsabilidade do que realmente significa. E né? eu tenho algo muito guardado no meu coração. São esses pequenos detalhes, porque criança é curiosa. E eu lembro muito bem, né, a minha avó, minhas tias, eles, quando levantavam o mastro, né, e que se colocava o pombinho do divino em cima do mastro, o cuidado sempre é do pombinho ficar de frente pro rio. E ali eu perguntava por que. Eles diziam assim: tu é muito curioso, uma hora tu vai saber o porquê. Aí, até que um dia eles me falaram assim: é porque
esse pombinho, o Divino Espírito Santo, ele tem que ficar de frente pro rio, que é o encontro das duas fés. E eu não entendia isso. Aí depois que eu fui perceber que era um encontro da divindade do branco com a nossa encantaria que está lá no fundo do rio. Encantaria do Rio, inclusive nós vamos ter programações, né, que vamos falar da encantaria do Rio. Por isso que a gente diz, é tão rico, né, Osmar? Então tem muitos detalhes. E esses detalhes realmente só sabe quem conviveu, quem viveu, sabe? Eu tive privilégio ainda de conhecer tio Teutônio, que cantava com a minha bisavó os corimbós, né? E que eles rezavam as folias. Então, eu convivi muito, por ser criado com a minha avó, né? Eu convivi muito entre os nossos mestres, os nossos idosos. Você teve esse privilégio, então, de ser criado, porque quem é criado com vó já é um privilégio, porque a avó sempre traz conhecimentos mais antigos que nossas mamães e papais, não é? Isso. Não é, e aí eu perguntava, e eu perguntava e eu questionava até obter uma resposta. Então, o sairé, ele não é só apenas um escudo. E realmente, eu falo assim, quem olha para o sairé e não entende a espiritualidade que ele traz e que ele carrega, não entende o que é sairé, sabe? Porque o sairé, ele não aconteceu somente ao Alter do Chão. O sairé, ele aconteceu em vários lugares. Hoje nós temos o sairé em Mazagão Velho. Nós temos o sairé Mazagão Velho, que é uma forma diferente. E eu tenho o privilégio de ter contato com o pessoal de lá e de conhecer um pouco esse sairé. E ali o sairé é uma dança, mas é uma fé que se dança, que começa pelos pés, sabe? Quando a gente vai na festa de São Benedito aqui em Pinhel, né, e que a gente escuta, por exemplo, a dona Marilza, que é Tuxaua de lá, que ela diz assim: eu vi o sairé aqui quando eu era pequena, no final da festa, o sairé que acontecia aqui. Então a gente vê por que muitas vezes nós não nos aprofundamos naquilo que é nosso. Sabe por quê? Porque é mais fácil você pesquisar nos escritos daqueles que vieram de fora, sabe? Sim. Porque, por exemplo, a gente tem tantos escritores sobre sairé, mas eles chegavam e eles pesquisavam e escreviam aquilo que eles viam, mas eles não pesquisavam aquilo que o povo vivia, né? O verdadeiro, o que está escondido. A essência. É isso que nós queremos, assim, o nosso objetivo é justamente trazer essa alma, resgatar, falar sobre isso, porque a espiritualidade amazônica o objetivo é resgatar a alma, o sentimento verdadeiro, o que tem por trás de tantos ritos, o que tem por trás das alegorias, o que tem por trás dos cânticos, né? É isso, gente. Existem coisas muito profundas que trazem a reflexão, que trazem a cura, que trazem ancestralidade, que traz uma bagagem, viu, de um povo muito rico em cultura. E a gente passa despercebido, vai passando e os anos vão passando, estamos numa era tecnológica, não é? E sim, a tecnologia entrou em nossos filhos e a gente quer que eles tenham isso, né? Você que é pai, eu sou mãe, né? Eu tenho uma filha, mas minha filha mesmo morando fora, né? Por causa do trabalho dela, que ela é bióloga, mas eu busco passar, né? O que meu pai já me passou, né? E eu busco, olha, não perca isso, porque isso é muito rico. Ainda bem que ela está numa carreira que é bem ligada à preservação, ela é mestra em preservação ambiental, então acaba. Mas mesmo assim, se você não cuidar, a gente perde, sabia? A gente perde, sabe? Então é isso. Eu acredito muito que essa espiritualidade do sairé, a gente precisa ver, a gente precisa vivê-la, né? A gente quem está ali dentro sabe, né, o que se tem, e
E não é à toa. Não né? é à toa, não é à toa. exatamente. Né? A gente tem que... Até as murtas que se colocam nos mastros, se você for ver, as murta ela é usada em vários locais, né? E a murta ela é uma erva de purificação. E não é à toa que ela está ali. Olha, né? olha, gente, é incrível. Eu poderia ficar, sei lá, uma tarde todinha, né? Infelizmente o nosso tempo nós já estamos no nosso tempo. Nossa, que delícia. Eu já quero deixar um convite para o Osmar para uma segunda, né? Porque e uma manhã não dá hoje, né? Nós tivemos um pequeno atraso, né? Porque nós tivemos reuniões, ele tinha reuniões. Olha, nós estamos pertinho aí, né? Já do Sairé. E essa época é muito corrido, não é, Osmar? É para você. bem corrido. Então eu já quero agradecer por você ter tirado esse tempo aqui para a Rádio Comunitária de Alter do Chão, a Alternativa FM, para você ter tirado esse tempo para a TV Mocorongo, que é nossa parceira nessa parte, né, de levar imagem também, que é o que nós queremos levar esse ano do Rito Sagrado. Estamos trabalhando com afinco para isso, não é fácil, né? Tem toda uma estrutura que a TV Mocorongo vai ter que levar, mas nós queremos realmente estar em cima desse rito para passar algo a mais, não só a disputa dos botos, que nós amamos, é lindo, é maravilhoso, é uma festa grandiosa, a gente sabe disso, mas para nós queremos mesmo, enquanto rádio comunitária, passar essa essência. Nós queremos que fique registrado na rádio comunitária, para que nossos pequenos ouvintes, que nós temos ouvintes crianças, né? Graças a Deus temos um trabalho já de quase 5 anos. Nós temos ouvintes, mamães, donas de casa, pessoas que estão chegando para o Terra do Chão. Sim. Que não tem nem ideia disso. Então esse é o nosso objetivo, é passar esse lado. Foi maravilhoso, Osmar, muito obrigada. Eu que agradeço, querido, obrigado pela oportunidade. E também, né, já aproveitando, fazendo o convite, né, e deixando essa mensagem, né, se abram, né, ao Sairé, se abra ao divino, abra o coraçãozinho, né, e receba essa bênção que a gente tem ao Terra do Chão. Maravilhoso, com certeza, muito obrigado. E olha, já vou, eu prometo que eu vou ficar no pé do Osmar para ele arrumar um outro tempo para a Rádio Comunitária e nós fazemos mais uma continuação, porque olha, gente, é como ele falou, é muito rico, é muita coisa, não dá para falar nessa hora que a gente tem, nesse tempo, devido a essa amplidão, essa coisa grandiosa que é o rito do Sairé. Obrigado, Osmar. Já.